Muito bom dia, eu quero saudar essa amada igreja com a paz generosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que privilégio nós temos de estar vivos para a glória do Senhor. Um dia hoje aqui em Poços de Caldas com chuva, um dia que nós estamos prevendo nos próximos dias bastante frio, mas tudo isso faz parte de um ciclo, né, que Deus implantou sobre essa terra. Então nós devemos louvar, bendizer o nome do Senhor em toda e qualquer circunstância, sabendo que a sua sabedoria é infinita e que Ele coordena todas as coisas com esta sabedoria, com essa mão, essa destra forte, e nós estamos aqui com um só objetivo: de glorificar e louvar o seu grande e precioso nome. Meus irmãos, há um convite, há uma ordem para o seu povo, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 6, Atos capítulo 1, versículo 6. Atos capítulo 1, versículo 6. Atos capítulo 1, versículo 6, nós vamos ler até o versículo 11. Atos 1, 6, 11. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco lhe puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que andais olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como vistes subir. Amém. Gloriosa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te expressar adoração, nós queremos te louvar, nós queremos ter o coração realmente humilhado e quebrantado na tua presença, porque nós temos esse privilégio. Mais uma vez, nós temos a palavra de Deus à nossa frente. Nós queremos que essa palavra vá para os nossos corações, que o teu Espírito Santo possa trazer discernimento, revelações profundas, para que as nossas vidas sejam moldadas ao caráter de Cristo. Senhor Deus, há uma escassez hoje no mundo de homens e mulheres que realmente se pareçam com Cristo. A maioria se denomina cristão, mas não se parece com Cristo. Não há as evidências da salvação em seus corações. Senhor Deus, não nos deixe entrar pelo mesmo erro e nos traga, Senhor Deus, para uma vida totalmente de adoração ao seu santo e poderoso nome. Senhor Deus, faz um milagre que só o Senhor pode fazer. No nome santo, poderoso e precioso de Jesus Cristo é que nós oramos e agradecidos estamos. Amém e amém. Meus irmãos, o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor ele nos dá instruções poderosas, valiosas, para que a nossa vida aqui nessa terra ela seja definida pelos propósitos de Deus. Nós temos sonhado, nós temos feito planos, nós temos pensado em adquirir coisas, mas o Senhor não nos chamou para tal. O Senhor nos chamou para que tivéssemos uma vida no padrão dEle, a serviço dEle, para a glória e louvor dEle, para até o dia que o Senhor Jesus voltar da maneira como Ele subiu e arrebatar a sua igreja e levar a sua igreja com Ele. Meus irmãos, instruções preciosas nós temos aqui. A primeira coisa: o povo está preocupado com o dia, a data da volta do Senhor Jesus. Eu vejo pessoas tentando decifrar Apocalipse, tentando olhar para Mateus 24, olhar para as revelações de Daniel. Pessoas estão lutando para saber se agora nós temos essa pandemia e o povo quer saber se agora a volta do Senhor Jesus Cristo.
A primeira dúvida que a palavra de Deus nos tira é que não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Meus irmãos, isto não foi revelado a nós, porque não é para ser revelado a nós. Nós vemos evidências de que o Senhor está próximo da sua volta, mas próximo pode ser 1 hora, 1 ano, 1000 anos. Tudo converge para que ele volte. E as coisas estão acontecendo como tem dito a palavra do Senhor. São sinais e evidências de que a volta do Senhor ela vai se aproximando. Mas nós não temos que tentar decifrar quando será essa volta, porque senão nós passaremos o tempo que o Senhor determinou para nós aqui e estaremos tão preocupados com a data da volta que não seremos o canal de bênção que Ele quer nos fazer aqui nessa terra. Ou seja, nós não seremos usados da maneira que Ele quer aqui nessa terra. Então, eu quero que você entenda, não vos compete conhecer tempos ou épocas. Isso é autoridade exclusiva do Senhor. Ele sabe. Então, nós precisamos trazer o nosso pensamento, a nossa vida e o nosso coração para viver para a glória do Senhor. Meus irmãos, eu tenho visto uma geração que ela está tão preocupada com tempos e datas que ela não vive aquilo que o Senhor deixou para ela viver. Nós muitas vezes estamos estudando a palavra para tentar adivinhar datas e não para conformar o nosso coração a Cristo Jesus, não para que o Evangelho nos transforme segundo aquilo que ele faz na vida de um novo nascido, e nós estamos perdendo o nosso tempo. O Senhor agora, Ele nos traz algo que nós devemos fazer. Versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto aqui no nosso bairro, quanto na nossa cidade, quanto no nosso estado, quanto no nosso país, e nos confins desse mundo. Então o Senhor nos traz um chamado. O Senhor nos traz um chamado para ser testemunhas de Jesus Cristo. Meus irmãos, uma definição de testemunha é esta: é uma pessoa indicada ou convocada para depor em juízo, em uma investigação ou processo, pessoa que atesta veracidade de um ato ou presta esclarecimentos a respeito de determinados acontecimentos, confirmando-os ou negando-os, pessoa que presencia um fato qualquer. Veja bem, nós temos uma história que foi colocada em nossos corações, que é a história da redenção do homem, ou seja, o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça nada mais é de que Deus buscando o homem. E isto só pode ser pelo Evangelho, por meio de Cristo Jesus. Não há nenhuma outra forma de nós sermos salvos senão por Cristo Jesus, pelo anunciar do Evangelho da Graça. Meus irmãos, eu não sei porque as pessoas não encontram no Evangelho a única forma de sobrevivência das suas igrejas. As pessoas estão colocando outras coisas no culto que não são o Evangelho, sendo que o único que pode salvar um homem é o Evangelho. E quando nós fomos chamados para confirmar fatos ou negar fatos, neste caso nós somos convocados para confirmar o que? O Evangelho da Graça. O homem pecou, Deus vai buscar o homem por meio de Cristo Jesus, e a sua morte vicária na cruz do Calvário cancela todos os pecados e a condenação daquele que está em Cristo Jesus. Esta é a melhor notícia que um homem pode receber. E é isto que nós fomos convocados a testemunhar. Nós não estamos fazendo aquilo que devemos fazer. A testemunha atesta veracidade, a veracidade do Evangelho da Graça, que nós cremos mediante a fé que vem de Deus, e a graça que nos transforma, que nos redime, que nos salva, que nos capacita a viver da maneira de Deus. Tudo vem de Deus, tanto a fé como a graça. Isto não vem de vós, para que ninguém se glorie. Esta é a mensagem que nós temos que anunciar no culto da manhã, no culto da noite, no culto para as crianças, no culto para os jovens, no culto para as pessoas
casadas, isto é que nós precisamos, anunciar Cristo Jesus, aquele que pode salvar o homem. Isto é uma verdade. Jesus está ensinando que nós devemos ensinar esta verdade, que nós devemos testemunhar a veracidade do Evangelho da Graça. Meus irmãos, quando nós estamos aqui em 2 Coríntios 3, diz assim: vós mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Nós somos essa carta. O Senhor transformou a nossa vida, o Senhor escreveu nos nossos corações com o Espírito Santo tudo aquilo que está no Evangelho e como nós devemos proceder, como nós devemos caminhar e como nós devemos adorar o nosso Deus. Então nós temos todas as ferramentas, tudo o que precisamos para viver nessa terra para a glória do Senhor. Meus irmãos, eu quero que você preste muita atenção. Eu e você precisamos caminhar com santidade. Nós precisamos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E nós somos essa carta escrita para que todos leiam. Ou nós vivemos para a glória do Senhor, ou nós não temos parte no Evangelho de Cristo Jesus. Então nós precisamos testemunhar essa veracidade do Evangelho. Então você não está para falar de você mesmo, das coisas que te arrepiam, das coisas que você sente. Você precisa falar para os outros de Cristo. Cristo salva o pior dos pecadores. Cristo transforma a vida do homem mais vil, mais corrupto, mais pecador. Deus pode salvar esse homem. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz a palavra em Romanos. Então nós precisamos que as pessoas se curvem, nós precisamos de uma ação do Espírito Santo na nossa nação, para que os corações se dobrem diante de Cristo Jesus, para que eles confessem que Jesus Cristo é o Senhor e confessem que o nome dele é o único nome nessa terra e que é capaz de salvar um homem. Este é o testemunhar do verdadeiro cristão, testemunhar a veracidade do Evangelho. Outra coisa, testemunha relata uma experiência, quando o Senhor chamou os seus discípulos para andar com ele, para caminhar com ele, para ir ensinando o Evangelho, eles testemunharam dessa experiência. Por isso eles são chamados de apóstolos, aqueles que viveram com Cristo Jesus e caminharam com Cristo Jesus e foram enviados por Cristo Jesus para continuar o ministério. Meus irmãos, deixa eu dizer a você, eles tiveram experiências extraordinárias com Cristo Jesus. Por onde Cristo Jesus passou, ele curou, ele transformou, ele salvou, ele ensinou com autoridade, não como os escribas, mas com autoridade. Então estes homens que viveram com Cristo Jesus, nós que fomos salvos por Cristo Jesus, nós temos que testemunhar essa experiência que nós temos com a palavra de Deus. Meus irmãos, muitas vezes nós queremos dar soluções fáceis para as pessoas. As pessoas vão até nós e nós falamos, faça isso e faça aquilo. Olha, eu faço isso e faço aquilo. Nós acabamos testemunhando de nós mesmos. Quando as pessoas vêm até nós, para nós resolvermos alguma situação ou aconselharmos em alguma situação, nós precisamos abrir um diálogo e falar sobre Cristo Jesus, as experiências que nós temos em Cristo Jesus e na sua palavra. E depois sim, nós podemos dar um conselho, ou depois talvez o Espírito Santo já ministrando naquele coração, aquela pessoa mesmo tem a revelação de qual a decisão a ser tomada. Nós estamos querendo dispensar as pessoas rapidamente, nós estamos querendo achar que nós somos aquele que fala, olha, vai para cá que é certo, vai para lá que é certo, faça isso que é o correto, não faça isso que é o correto. E nós estamos deixando de anunciar, testemunhar o Evangelho e as experiências que nós temos em Cristo Jesus através da sua palavra. Meus irmãos, quando nós vamos testemunhar a respeito da nossa salvação, nós deveríamos dar toda a ênfase a Cristo Jesus e não a nós mesmos. Nós estávamos mortos, nós éramos depravados, totalmente contaminados pelo pecado e condenados pelo pecado. Jesus veio, nos alcançou e nos salvou, e nós temos que transferir essa experiência para as outras pessoas, mas com Cristo como o principal, como
tudo nessa experiência e não nós. Eu fiz isso e deu certo, eu fiz aquilo. Nós não somos nada, nós não estamos aqui para testemunhar de nós mesmos, nós estamos aqui para testemunhar a mensagem de Cristo, a respeito de que ela é verdadeira, de que ela pode transformar um homem, de que ela pode salvar um homem, de que ela pode salvar uma família, de que ela pode dobrar um país, e um país se converter a Cristo Jesus. Então, pare com esses discursos vazios, teóricos, de falar coisas que você não tem vivido pela palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, você precisa ser machucado por ela. E isto vai trazer o quê? Vai trazer você conhecer cada dia mais que miséria o seu coração se encontra sem Cristo Jesus. Você não precisa de um sermão que diga que você é bom, porque você não é bom. Você não precisa de um sermão que diga que você é legal, porque você não é legal. Eu não sou bom, eu não sou legal. Cristo é maravilhoso. E quando Ele entra no coração, Ele transforma o coração, nós passamos a quê? A refletir a glória de Cristo no mundo. O brilho de Cristo está em nós e nós começamos a agir como Cristo deseja que nós façamos as coisas. E aí sim é um testemunho maravilhoso. Por quê? Porque as pessoas vão falar: de onde vem isso? Vem de Cristo Jesus, não de mim. Vem de Cristo Jesus, porque eu não tenho nada. Ele, com a sua infinita graça, me alcançou. E isso eu preciso testemunhar. Agora, é importante dizer que para ser uma testemunha, nós receberemos uma capacitação especial. Olha o que diz aqui: mas recebereis poder quando? Quando descer sobre vós o Espírito Santo. Meus irmãos, o Espírito foi prometido não para que as pessoas falem línguas estranhas, não para que as pessoas façam prodígio. O Espírito Santo foi concedido para que sejamos testemunhas de Cristo Jesus. E como acessório, o Senhor ainda nos dá dons para que a igreja de Cristo prevaleça, para que o corpo de Cristo seja beneficiado. Então, quando Deus dá dons às pessoas, os dons são dele e devem ser para a glória dele, e não porque nós somos bons ou somos mais alinhados por Cristo. Porque Cristo dá o dom que Ele quer, e dá quantos dons Ele quer, e dá para quem Ele quer. Isso tem que ser tudo para a glória dEle. Mas o mais importante aqui é que nós seremos capacitados, especialmente pelo poder, não do homem, mas do Espírito Santo vivendo no coração do homem. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. Aqueles homens não tinham nada aqui no mundo, mas tinham tudo em Cristo Jesus. Aqueles homens não tinham segurança de onde iriam repousar na próxima noite, mas aqueles homens andavam em alegria, andavam triunfantes, não neles, não na situação do mundo, não no que o governo falava, mas no que Cristo fazia através da vida deles. O triunfo de um homem está quando seu coração é cheio do Espírito Santo, e não quando ele é cheio de conhecimento humano, quando ele é cheio de formaturas, de diplomas, de sabedoria terrena. Nada disso pode preencher um homem verdadeiramente. Testemunha recebe o poder do Espírito Santo, e quando nós recebemos o poder do Espírito Santo, nós somos revestidos pelo Deus vivo vivendo em nós, e nós caminhamos não à nossa maneira, mas à maneira dele. Meus irmãos, é interessante que quando Pedro ele prega aqui no versículo 2, no capítulo 2, me desculpe, versículo 22, ele diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, olha o que ele prega, Jesus. Ele não está pregando de que ele fez isso, de que aconteceu isso na vida dele. Ele não está pregando de quais as experiências que ele teve na sua vida particular, de que ele fez, quem foi beneficiado com o que ele fez. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes. Interessante que eles mataram aquilo que Deus pediu que eles matassem, que Deus enviou para ser morto. Havia um propósito maior nessa morte, que é a salvação do pecador. Crucificando por mãos de iníquos, olha, os perversos é que crucificaram, ao qual porém Deus ressuscitou e rompeu os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela.
Então aqui ele vai explicar o que diz o Velho Testamento. E lá no versículo 36 ele diz: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Aqueles que não estavam em Cristo falaram: ele foi derrotado pela morte. Não, ele vive e ele foi feito Senhor. E Cristo, ungido, o Salvador, aquele que veio para remir o pecador dos seus pecados. E é interessante que quando ele prega dessa maneira, ele não prega experiências pessoais, ele não prega como ele é bom, ele não prega temáticas daí que as igrejas estão pregando. Hoje é um tema, vamos fazer um tema, vamos fazer um tema. Não, ele prega Cristo, ele pega Cristo como centro da salvação. A morte de Cristo por iníquos foi para a salvação, a ressurreição foi a garantia, o penhor da nossa vitória em Cristo Jesus sobre a morte. E ele prega que ele ainda reina, que é Senhor. Então isto para aquelas pessoas que não estão em Cristo é um desastre, é uma loucura, mas para nós é o poder de Deus. Essa pregação, pregue o Evangelho, para de tentar pregar coisas que não é para você pregar. Pregue a Cristo Jesus. Cristo Jesus é o começo, é o meio, é o centro e é o final da pregação. É Cristo Jesus. Ah, irmão, mas aí todas as vezes nós vamos falar sobre salvação? Sim! É o Evangelho. Olha para você ver o resultado dessa pregação. Versículo 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis os dons do Espírito Santo. Então, essa pregação fez com que esses homens, pelo Espírito Santo, olhassem para dentro de si mesmos e vissem somente o poço de perdição e pecado que eles estavam. E eles falaram: então, agora nós estamos liquidados, o que podemos fazer? Crede em Cristo Jesus, arrependam-se dos seus pecados. É uma nova vida que se inicia em Cristo Jesus. As coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo em Cristo Jesus. Essa é a mensagem que devia estar enchendo o coração da igreja, é que está sendo rejeitada pela igreja. Nós fomos chamados e capacitados, especialmente pelo Espírito Santo, para falar e testemunhar de Cristo Jesus. Meus irmãos, diz a palavra que 3.000 homens foram batizados aqui. Meus irmãos, é interessante. Somente Cristo Jesus pode salvar um homem. E nós estamos esquecendo. Nós estamos colocando nossos púlpitos pastores engraçados para fazer a igreja rir. Nós estamos colocando o clube de teatro para fazer com que a igreja se sinta bem. Olha, não prega Cristo assim não, porque senão o povo vai embora. Faz um teatrinho, distrai bastante o povo. O povo já está distraído demais. O povo já está distraído com as coisas deste mundo. Muito obrigado. As coisas desse mundo têm enchido o coração do povo. Então, coloque esse conjunto de teatro aí para um canto. Coloque o púlpito no meio da igreja e pregue Cristo Jesus. Ai, meu irmão, mas você não precisa de nada. Ai, você precisa falar devagar. Não, nós precisamos falar de Cristo Jesus. A pregação de Pedro só teve Cristo Jesus. E 3.000 foram convertidos ao Evangelho da graça. E mais adiante, depois, capítulo 4, ele prega de novo, e pessoas se convertem de novo. Mais algumas pessoas, 2.000, se convertem com a mesma pregação. Cristo Jesus é o centro. Cristo Jesus é o único que pode salvar. E quando você realmente está capacitado pelo Espírito Santo, você está cheio de Cristo Jesus. E você vai falar de Cristo Jesus. Ah, irmão, o cara ficou cheio do Espírito Santo, começou a pular na igreja, começou a rodar na igreja, impediu o pastor de falar. Meu irmão, não é isso que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz aqui no capítulo 2, que eles desceram aqui labaredas de fogo sobre os irmãos, e eles falaram em línguas, e cada um entendia na sua própria língua materna. E Pedro ainda fala: eles não estão embriagados. Isso é o poder do Espírito Santo sobre a vida deles. Então eu quero que você entenda. O Espírito Santo, se você realmente está capacitado pelo Espírito Santo, você vai falar de Cristo Jesus. Agora tem uma coisa aqui que a igreja geralmente pula fora. Testemunha está disposta a se sacrificar. A palavra do Novo Testamento para testemunha quer dizer mártir. E mártir é aquele que vai até a morte
para defender aquela mensagem, a mensagem do Evangelho. Meus irmãos, os crentes hoje estão com medo de morrer de Covid. Quanto mais querer morrer por Cristo Jesus, não vai acontecer, é zero a possibilidade. Como diz o nosso presidente ímpio e pagão, zero, o negócio é zero. Meus irmãos, se você não está disposto a ser uma testemunha de Cristo e morrer pelo Evangelho, como é que você vai pregar o Evangelho e querer ser o mártir, querer ser a verdadeira testemunha de Jesus Cristo? Você está com medo de morrer de Covid. Se você morrer de Covid, talvez você vá para o inferno, você está com tanto medo, você não tem certeza nenhuma da sua salvação, e você vai para o inferno mesmo. Agora, quanto mais você dar a sua vida pelo Evangelho de Cristo Jesus, porque nós ainda não estamos vivendo isso no Brasil, algumas perseguições, algumas injúrias, difamações, mas é interessante. É interessante. Se houver uma perseguição aqui, nós vamos ter que falar de Cristo Jesus. E se nós falarmos de Cristo Jesus debaixo de uma perseguição, seremos presos e mortos. Presos e mortos. Agora é o seguinte, é melhor que o Covid já te leve de uma vez, né? Que você fica livre dessa última parada aí, porque na última você vai negar Cristo com toda a força. Então, a testemunha, ela está pronta a morrer. A oposição ao Evangelho, ela pode aumentar no nosso país, mas nós, se estivermos cheios do Espírito Santo, se formos realmente a testemunha de Cristo, nós iremos morrer por Cristo Jesus. E nós iremos morrer como morreram aqueles que antes de nós vieram, triunfantes, em alegria. Em alegria. Por quê? Porque Cristo é tudo que nós temos, é tudo que nós precisamos e é aquilo que nós queremos do começo ao fim das nossas vidas. Por isso que Paulo teve a mensagem, eu vou mostrar a ele o quanto importa sofrer pelo Evangelho. O Evangelho é isso, o Evangelho é separação entre pai e mãe. Meu irmão, se a sua mãe não crê no Evangelho e ela disser que a Bíblia não é uma verdade que você tem que abandonar, você não pode abandonar, você tem que, nesse caso, romper com a sua mãe e continuar em Cristo Jesus. Você tem que fazer escolhas. E as escolhas daqueles que estão realmente como testemunho, ou seja, como mártir, se preciso for, dar a vida pelo Evangelho da graça. As pessoas estão sedentas. As pessoas não sabem o que pode preenchê-las, o que pode saciar a sua sede. Jesus disse para aquela mulher na beira da fonte, olha, eu posso saciar a tua sede, se você beber da água que eu te der, jamais você terá fome. Se você comer da comida que eu te der, você jamais terá fome. Se você beber da água que eu te der, jamais terá sede. E é isso que é o Evangelho. E é isso que nós precisamos anunciar. E é isso que nós precisamos viver. E você precisa viver totalmente para o Evangelho de Cristo Jesus. Estando eles fitos, ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu seus olhos. Estando ele com os olhos fitos nos céus, ou seja, atentos para os céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado e lhes disseram, varões galileus, por que está olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. A garantia que ele virá para buscar a sua igreja. A garantia de que a última trombeta ressoando, nós, os que estivermos vivos, não precederemos aos que estivermos mortos, corpos mortos, mas serão ressuscitados, transformados, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num corpo glorificado, porque senão esse corpo nós não suportaremos estar diante da glória do nosso Deus. Meus irmãos, há uma promessa poderosa para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que realmente são testemunhas de Cristo Jesus. Esse Deus, esse Cristo vivo, ele foi assunto aos céus, mas da maneira que ele subiu nas nuvens, ele descerá entre as nuvens para buscar a sua igreja imaculada. Imaculada é sem manchas, porque ele cobriu essa igreja com o sangue do Cordeiro, o sangue precioso de Cristo Jesus, que dá a vida eterna à sua igreja. Meus irmãos, por que nós estamos preocupados? Por que nós estamos fazendo coisas que não devemos fazer e não estamos atentos à palavra de Deus? Por que que nós estamos buscando modelos de pregação que não tem Cristo como o centro, o cerne?
Por que que nós estamos tentando muitas vezes distrair uma igreja, sendo que a igreja já está distraída totalmente com esse mundo, já está cheia desse mundo, e nós precisamos chamar a atenção dessa igreja para olhar para Cristo Jesus. Por que que a pregação de Pedro foi tão vitoriosa? Ele apenas pregou o Evangelho. Meus irmãos, tem 3 coisas que você tem que resumir nesse estudo de hoje. Primeiro, anuncie a mensagem do Evangelho, ou anuncie a boa notícia, ou anuncie somente o Evangelho da graça. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda. Todos nós temos oportunidade de conversar com pessoas. Essas pessoas, elas estão sedentas por algo que elas não conhecem, e nós temos o tesouro inestimável, incalculável, um tesouro que não se esgota. E essas pessoas estão com sede, estão perecendo, e nós temos a verdadeira notícia, a boa notícia, o Evangelho. Nós precisamos levar com clareza o Evangelho da graça. Nós precisamos mostrar que sem Cristo as pessoas estão condenadas, mas em Cristo elas estão salvas. Outra coisa, elas terão nesta vida abundância. Abundância não constitui bens, mas constitui alegria no coração, indescritível, porque o Espírito Santo habita neste coração. Meus irmãos, nós precisamos também da oração. Nós precisamos nos dobrar, porque esta nação está perdida. Esta geração que nós vivemos está perdida sem Cristo. Nós temos familiares nossos que estão perdidos sem Cristo. Nós temos filhos, talvez, que estejam perdidos sem Cristo. Cônjuges que estão perdidos sem Cristo. E há uma mensagem. Nós precisamos orar para que Deus abra o coração, para que eles recebam essa mensagem, para que eles possam ter um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, ou serem achados pela graça que há em Cristo Jesus. A oração é a ferramenta que nós temos um acesso ao Pai, o véu se rasgou, nós não precisamos mais de um sacerdote humano, mas nós podemos direto falar com Deus, e isso é maravilhoso, porque diz que Ele colhe as nossas lágrimas no odre, e Ele não rejeita a oração dos seus. E nós temos então que anunciar e testemunhar. A sua vida tem sido esta carta viva, que pode ser lida por todos, porque vai mostrar Cristo Jesus, porque foi escrita pelo Espírito Santo. As pessoas que trabalham com você, elas veem que você é um discípulo fiel de Cristo Jesus. Você que estuda, as pessoas na sua escola, elas veem que você ama Cristo Jesus sobre todas as coisas, que você quer Cristo Jesus nas entranhas do seu coração todos os dias, e que você, quando abre a sua boca, quando flui algo do seu coração, as coisas que fluem revelam que Cristo Jesus é o Senhor da sua vida. Nós estamos precisando disso, de viver Cristo Jesus. Se você realmente foi selado pelo Espírito Santo, você fala de Cristo, você vive Cristo. E as suas ações e reações, elas são guiadas, orientadas e estão de acordo com a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo é quem orienta e guia. Meus irmãos, nós precisamos de uma geração forte na oração, no testemunho, na fidelidade, no zelo para com a palavra de Deus. Nós lemos esse dia aqui, no estudo, nós lemos 2 Timóteo 4, e é interessante, quando ele começa a partir do versículo 1, ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Olha, então, Jesus virá e ele vai realmente julgar. Prega a palavra. Para de ser um coaching evangélico. Para de querer colocar as pessoas para cima. Pregue Cristo Jesus. Fale do evangelho da graça, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com longanimidades, quer dizer, pavio longo, calma.
e doutrina. Doutrina é o quê? A palavra. Os ensinamentos da palavra. Não ache nada, somente transmita a palavra. Eu acho, esquece, transmita a palavra do Senhor, pois haverá tempo, e este tempo é hoje, também, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Por isso o cara compra um feijão de R$1.000. Não é porque o cara que vende é ruim sozinho, não. Porque o que compra também é ruim junto. Porque ele está cercando-se de mestres segundo as suas próprias cobiças. Ele quer um feijão que livre ele da doença. Mas ele não quer Cristo. Ele não quer ser testemunha de Cristo. Ele não quer viver para Cristo. Ele quer a libertação de problemas desta vida. Ele quer uma vida que longa, sem problemas. Por isso, o que vende o feijão de R$1.000 é um ímpio, pagão, é aquele que brinca, é aquele que escarnece de Cristo Jesus, e o que compra também é a mesma coisa. Segundo as cobiças, as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Meus irmãos, tudo que não está de acordo com a palavra do Senhor, então considere isso como fábulas. Você, quando você ouvir uma pregação, ou quando você começar, você abre a sua Bíblia no texto que a pessoa pede. Tem pessoa que nem pede texto, ela prega dela mesma. Então você já descarta, já desliga a televisão, ou já sai de onde você estiver. Mas você precisa conferir, como os crentes bereanos, Atos capítulo 17, eles não só recebiam a palavra, mas eles conferiam, eles estudavam aquilo para ver se estava de acordo com o que diziam as Escrituras de Deus. Tu, porém, ó Timóteo, sê sóbrio, ou seja, não cambaleante em todas as coisas. Agora, olha, suporta as aflições. No mundo tereis o quê? Aflições. No pregar o evangelho tereis o quê? Aflições. No trabalhar para Cristo tereis o quê? Aflições. Faz o bom trabalho de um evangelista. Cumpre totalmente, até o fim, perfeitamente o evangelho. Meus irmãos, o teu ministério, eu quero que você entenda que vai chegar um dia em que o Senhor vai te chamar. E o que você vai apresentar a Ele? O que tem preenchido o seu coração, o que tem tomado o seu coração, o que tem sido de valor no seu coração. Ah, eu amo Cristo sobre todas as coisas. Ama? Ama mesmo? Eu faço essa pergunta para mim, eu me decepciono com as minhas respostas também. Nós não temos amado Cristo sobre todas as coisas. É só você fazer um flash da sua vida, das suas decisões, das suas ambições, dos seus preceitos de vida. Você vai ver que Cristo não é o seu principal amor. E você precisa que Ele seja. Ame Deus sobre todas as coisas. E depois olhe para o próximo. E ame o próximo como a ti mesmo. Que Deus te abençoe. Que Deus possa orientar sua vida pela palavra do Senhor. Que a sua vida possa ser realmente uma carta escrita pelo Espírito Santo, lidas por todos os homens. No nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te dar louvores, porque tu és o Deus da nossa salvação, o Deus santo, poderoso, maravilhoso, longânimo, benevolente, mas um Deus de justiça, um Deus que terá juízo sobre essa terra, um Deus que tem o poder não só para matar um homem, mas para mandar a sua alma para o inferno. E nós queremos nos prostrar diante do Senhor, nós queremos que a tua palavra seja a nossa vida, nós queremos salvação sobre essa nação que está pervertida, que está se dobrando diante de Satanás, se ajoelhando diante de Baal. Senhor Deus, traz, Senhor Deus, esse povo para a tua palavra, Senhor Deus. Usa-nos como testemunhas valorosas, Senhor Deus, porque não há valor em nós mesmos, mas há valor na mensagem que nós levamos e anunciando. E essa mensagem é Cristo Jesus, que salva o pior dos pecadores. Senhor Deus, faz um milagre, Senhor Deus. Nós temos uma enfermidade que está tirando a paz, que está roubando a paz dos homens, está fazendo com que muitos neguem a Cristo Jesus. Senhor Deus, cura esses corações, restaura esses corações. E se possível, Senhor Deus, nós pedimos, tira essa pandemia, não só do Brasil, mas do mundo, Senhor Deus. Ó, Senhor Deus, quantas pessoas estão morrendo sem Cristo Jesus, quantas pessoas estão sofrendo por perderem seus entes queridos, e nós sabemos que o Senhor tem poder para todas as coisas. Senhor Deus, principal de que tirar essa pandemia é salvar corações que estão endurecidos e totalmente tomados pelo pecado. Esta é a melhor obra que o Senhor pode fazer, porque ela não vai ter duração somente nesta vida terrena, mas ela vai ser pela eternidade. Salva essa nação chamada Brasil, coloca essa nação, Senhor Deus, para te adorar
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Ótimo domingo. Até de noite, se Deus assim permitir, às 19 horas. Em nome de Jesus.